Parte 4. Como o discernimento nos protege de decisões erradas, em Provérbios 14:8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. O versículo ele faz um contraste entre o prudente e o tolo. O prudente, que é o sábio, ele pensa, ele avalia, ele ora, ele busca a direção de Deus. O tolo, insensato, age com base em impulsos, aparência ou engano emocional. O discernimento, ele permite entender o seu caminho, ou seja, examinar com clareza o rumo das escolhas. A mulher que caminha com discernimento vê além do momento presente e escolhe com sabedoria, mesmo quando o caminho parece difícil. O que é discernimento e por que ele protege? O discernimento é a capacidade de enxergar com os olhos espirituais, ir além do que parece certo, todo mundo faz, ou eu senti que era bom. É comparar tudo com a verdade da palavra e ouvir a direção do Espírito Santo. O discernimento, ele protege do engano. Decisões erradas muitas vezes têm aparência de boas, de decisões certas, mas é só aparência, irmãos, cuidado, a aparência engana. Em Provérbios 14:12. Por exemplo, relacionamentos tóxicos, alianças precipitadas, oportunidades falsas. Discernimento, ele evita consequências dolorosas. A mulher sábia, ela avalia antes de agir. O discernimento é um freio santo. Ele impede que se siga o coração enganoso, como diz em Jeremias 19:17-9. Como o discernimento, ele atua na vida da mulher cristã. Na vida emocional, o discernimento, ele protege, ele evita agir movida por carência ou impulsividade. Nos relacionamentos, revela intenções escondidas e protege do abuso. Ministério, ajuda a dizer sim e não na hora certa. Família, ensina a lidar com sabedoria com marido e filhos. Finanças, ajuda a distinguir entre necessidade e consumismo. Vida espiritual, discernimento entre o verdadeiro e o falso ensino. Como exemplo, falamos novamente aqui de Abigail, em 1 Samuel 25. Abigail percebeu o perigo da atitude insensata do seu marido Nabal. Com discernimento, ela agiu com humildade e sabedoria, salvou sua casa da destruição, ganhou honra diante de Davi e de Deus. Então, mulheres com discernimento não reagem com medo ou raiva, elas reagem com fé, sabedoria e propósito. Então, vamos pensar como a gente pode desenvolver esse discernimento. Com oração constante, está em Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Conhecimento profundo da palavra. A Bíblia é o padrão absoluto de verdade. Está em Hebreus 5:14. Obediência prática. Quem pratica o que aprende cresce em discernimento, em João 7:17. Aconselhamento com mulheres maduras, em Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros há segurança. Então, irmãs, o discernimento ele é um presente de Deus para a mulher, aquela que deseja viver com sabedoria e propósito. Em Provérbios 14:8, que nós lemos, mostra que a prudência ela não está em evitar decisões, em ser passiva, mas em fazer escolhas com consciência, oração e sabedoria do alto. A mulher espiritual é aquela que ora, espera, avalia antes de agir. Isso a protege de armadilhas, dores, enganos e frustrações. 3 perguntas para nós refletirmos. Já houve uma decisão errada que você tomou por falta de discernimento? Que
Que vozes você costuma ouvir antes de tomar decisões? Deus, emoções ou opiniões externas? Como você pode crescer em discernimento nos próximos dias? Em Eclesiastes 8:5 diz assim: quem obedece ao mandamento não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio saberá a hora e o modo de agir. O versículo ele destaca dois pilares: o primeiro da obediência à palavra, quem obedece ao mandamento, e o discernimento do sábio, o coração do sábio saberá a hora e o modo de agir. Isso mostra que o discernimento ele envolve entendimento, sensibilidade ao tempo certo e sabedoria para agir com prudência, e que tudo isso vem de um coração submisso a Deus. O discernimento não é só saber o que fazer, mas também é importante quando e como fazer. Algo essencial para a mulher cristã, saber o tempo certo de agir. O que é discernimento e por que ele protege? O discernimento, nós já vimos que é a capacidade espiritual de enxergar além da aparência, saber reconhecer o tempo, o espírito e a direção de Deus numa situação, às vezes numa situação difícil, ouvir a voz certa entre muitas outras vozes, internas e externas, que falam ao mesmo tempo. Como ele protege? Evita escolhas apressadas ou baseadas nas emoções. Preserva a mulher de consequências dolorosas. Guia em tempos de crise ou decisões delicadas. Impede que a mulher confunda o seu querer com a vontade de Deus. O exemplo bíblico, irmãs, é Esther. Esther soube discernir o momento e o modo de agir. Não correu até o rei impulsivamente, mesmo diante do perigo iminente. Orou, jejuou, esperou o tempo certo, preparou-se emocionalmente e espiritualmente. Como resultado, ela foi instrumento de livramento para o seu povo. Mulheres que discernem o tempo e o modo de agir, como Esther, são usadas poderosamente por Deus. Algumas aplicações para a vida da mulher cristã. Os relacionamentos evita envolvimentos prejudiciais, amizades tóxicas ou conselhos errados. Nas decisões familiares, ajuda a responder com sabedoria em conflitos ou na criação dos filhos. A vida espiritual impede engano com falsas doutrinas, modismo ou manipulação religiosa. Ministério ensina a esperar o tempo de Deus e a servir com sabedoria e equilíbrio. Finanças e trabalho protege de decisões impulsivas e oportunidades enganosas. Então, como nós podemos continuar desenvolvendo esse discernimento? Obedecendo a palavra, a obediência ela abre caminho para mais revelação e clareza espiritual. Em João 14:21, quem obedece é amado por Deus e recebe revelação dele. Buscar direção através da oração. Eclesiastes diz que o coração do sábio sabe a hora. Isso é revelado na oração. Em Salmo 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho. Então, aguardar a direção do Senhor que Ele vai orientar. Ser sensível ao tempo de Deus. Discernimento envolve perceber o quando, não apenas o que, mas perceber quando agir. Há um tempo de falar, um tempo de calar, um tempo de agir, como diz em Eclesiastes 3, tem tempo para todas as coisas. Caminhar com pessoas sábias, Provérbios 13:20, quem anda com sábios será sábio. Então, irmãs, nós podemos concluir que o discernimento é como um farol na escuridão, mostra o caminho e alerta sobre os perigos. O coração da mulher sábia discerne o tempo e o modo certo de agir. Isso evita precipitações, protege sua paz, persevera sua fé e fortalece suas decisões.
Mulheres de discernimento não vivem por impulso, mas por direção do alvo. 3 perguntas para nós refletirmos. Você costuma agir mais por impulso ou depois da oração, de receber a direção do Espírito Santo? Em que área da sua vida você precisa hoje de buscar mais discernimento? O que tem te impedido de discernir o tempo e o modo de agir em algumas situações, ou até em tomadas de decisões? Vamos orar, irmãs? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, Pai. O Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos dado mais da Tua palavra, Pai. Senhor, nos ajuda a buscar esse discernimento, a buscar a Tua vontade e saber agir no tempo e da forma que o Senhor nos orientar. Senhor, cala as vozes que não vêm de Ti e as nossas emoções, que muitas vezes ficam gritando alto, nos pedindo para tomar decisões imediatas ou ações nas quais não conseguimos refletir bem. E quando nós seguimos as emoções, o resultado não é bom, porque nós não conseguimos ouvir a Tua voz no meio de uma turbulência, no meio de confusões, de emoções afloradas. Mas, Pai, nesse dia nós pedimos que o Senhor nos ajude a acalmar as emoções, a calar as vozes e a ter sabedoria para buscar primeiro o Senhor, esperar ouvir a Tua voz e seguir aquilo que o Senhor nos direcionar. Mesmo que no primeiro momento pode parecer que vai demorar, que precisaria de uma ação mais rápida, como Esther, que estava ali diante de um perigo iminente, mas escolheu esperar no Senhor. Passou esses dias de oração, convocou o teu povo para jejuar também, e esperou o tempo do Senhor para agir. Esperou as respostas do Senhor, a estratégia de Deus, e obteve a vitória. Que assim possa ser na nossa vida também, Senhor. Que possamos nos acalmar a cada dia em Ti e esperar a Tua direção, porque a Tua direção é a correta, é a que nos dá a vitória, é o que nos ajuda a vencer e a viver dias melhores. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.